Agora vamos apresentar o trabalho Rede Social de Aprendizagem Colaborativa para Surdos e Deficientes Auditivos, uma avaliação heurística de usabilidade e acessibilidade, dos autores Isabela Sachs, Giliane Bernardi e Raíza Elsner. Está com a palavra, então, agora a Isabela Sachs. Bom dia, meu nome é Isabela Sachs, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Educacionais em Rede da Universidade Federal de Santa Maria. E eu vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Rede Social de Aprendizagem Colaborativa para Surdos e Deficientes Auditivos, uma avaliação heurística de usabilidade e acessibilidade. Então, aqui tem um breve roteiro do que eu vou apresentar para vocês, a introdução, os protótipos das interfaces, a metodologia, os resultados e as considerações finais. Bom, a inclusão educacional de pessoas com deficiência no Brasil, ela é garantida por uma série de políticas públicas que universalizam o acesso à educação, como, por exemplo, o sistema de reserva de vagas em instituições de ensino superior. Mas as taxas de conclusão de alunos surdos, que é o foco desse trabalho, no ensino superior, elas têm se mostrado, nos últimos anos, inferior a 15%, de acordo com o Censo de Educação Superior. Isso mostra que somente universalizar o acesso não é o bastante, são necessárias ações que promovam a permanência e a conclusão desses alunos no ensino. Uma das ações que já é tomada é a atuação de intérpretes e tradutores de Libras dentro da sala de aula. Só que muitas vezes isso não é necessário para o aluno compreender todos os conteúdos, os materiais e as avaliações, porque muitos deles chegam no ensino superior sem ter o domínio completo da língua portuguesa escrita, devido a como isso foi ensinado no ensino fundamental para eles. Que pressupõe-se que tenha sido ensinado através da Libras como língua de instrução, e isso nem sempre é possível. Então, os materiais didáticos que são oferecidos pelos professores em sala de aula e também disponíveis na internet não são acessíveis a eles. Acredita-se que para promover a inclusão desses alunos é necessária a oferta de materiais didáticos acessíveis. Pensando nisso, que o uso de tecnologias na educação é um grande aliado para promover a inclusão de alunos com deficiência. Então, propôs-se o desenvolvimento de uma rede social de aprendizagem colaborativa, que era destinada à troca, compartilhamento de materiais didáticos acessíveis para alunos surdos ou deficientes auditivos. O desenvolvimento dessa rede social seguiu os principais métodos para desenvolvimento web acessível, como, por exemplo, o modelo de acessibilidade do governo, que é o IMEG, e as diretrizes de acessibilidade para conteúdo na web, que é mundial, que são as WCAG. Só que sabe-se que para chegar a um consenso de que esse desenvolvimento está sendo feito de acordo com as necessidades dos alunos, não dá para deixar para testar isso só no final do desenvolvimento, quando é possível testar com usuários. Então, surgiu a dificuldade, a necessidade de como identificar durante ainda a fase de modelagem dessa rede social, que é a fase inicial, se ela está sendo modelada de acordo com as necessidades dos alunos, ou se é necessário fazer modificações antes de chegar até a etapa final e ter que fazer todo o redesign e implementar tudo novamente. Então, para isso, esse trabalho realizou uma avaliação heurística de usabilidade e acessibilidade com os protótipos das interfaces dessa aplicação para antever possíveis problemas de usabilidade e acessibilidade dessa rede social, ainda na fase de design. Então, eu vou mostrar os protótipos que foram desenvolvidos, também para ambientar um pouco mais de como é essa rede social e como ela foi modelada e planejada.
Essa é a tela inicial, que é a tela de login, em que dá para ver a barra de acessibilidade que é sugerida pelo IMEG, que tem atalhos rápidos a recursos de acessibilidade, e tem também a indicação da integração com o Libras, que é uma ferramenta do governo para possibilitar a tradução de conteúdos textuais para Libras com extensão no navegador. Contém um vídeo para explicar em Libras o que é a ferramenta e o formulário de login. Esse símbolo de ponto de interrogação significa um símbolo de ajuda, né, que o usuário clica, abre uma janela com a tradução para Libras daquele conteúdo. Porque o Relibras não tem todas as palavras no seu banco de dados, então tem algumas palavras que são soletradas, então pensou-se que seria uma maneira mais fácil e rápida do aluno que não tem conhecimento da língua portuguesa, uma maneira mais fácil de visualizar a tradução clicando direto na palavra. A segunda página é o cadastro do perfil, com alguns dados básicos do aluno. Depois, a continuação do cadastro com alguns dados adicionais referentes ao curso, que não é obrigatório, o aluno está numa instituição de ensino ou um curso, mas se ele tiver, ele pode colocar. E áreas de ensino e objetivos de uso na plataforma, que são o quê? Para poder direcionar melhor os conteúdos para esse aluno. Por exemplo, áreas de ensino, ele pode colocar computação, educação, e objetivos, a princípio, foram definidos três, que seria a compreensão de termos técnicos, a comunicação diária e a troca de conhecimento. Então, a partir disso, o usuário pode entrar e visualizar a página inicial, em que ele vê um menu com as opções, ele pode fazer uma nova postagem, e aqui estão as postagens dos outros usuários. No caso, esse aqui é o objetivo da postagem, aqui o material didático com uma descrição e as áreas de ensino desse material. Também tem as interações básicas da rede social, curtir, comentar e favoritar também o material para ele poder ter o acesso rápido a ele depois. Esse objetivo e áreas de ensino tem tanto no cadastro do usuário, como eu mostrei anteriormente, quanto no cadastro do material material didático, para poder relacionar e fazer o direcionamento para os usuários dos materiais que vão interessar mais a ele. A interface de nova postagem, em que ele pode colocar uma descrição, os objetivos e áreas de ensino e o arquivo. Essa é a interface do perfil do aluno, no caso, o meu perfil. Ele vê as informações dele e vê os posts dele. Essa é a interface da página da biblioteca, onde tem as postagens que ele favoritou, que ele salvou, para ele ter um acesso mais rápido. Essa é a página que lista os amigos que solicitaram amizade para esse usuário. Essa aqui são as das solicitações de amizades que ainda não foram aceitas. E essa aqui é a página do perfil de um outro usuário. No caso, esse usuário aqui não é amigo ainda, então tem a opção de aceitar ou recusar. E essa interface de um usuário que já é amigo, então é possível remover a amizade. Aqui do lado fica a avaliação, que a nota que esse usuário tem. E é possível também, depois que tu é amigo, avaliar, clicando nesse botão aqui, avaliar o usuário. Essa aqui é a tela de avaliação. Clicando naquele botão, abre essa tela de avaliação que é possível dar uma nota de 1 a 5. Essa é a tela de notificações, em que o usuário vai receber notificações de novas solicitações de amizade, curtidas ou comentários em postagens, e também pretende se notificar quando é postado um material que seja do seu interesse, do objetivo ou áreas de ensino.
Essa página aqui é destinada para dar um atalho rápido à área de ensino. Por exemplo, a área de ensino computação tem todos os materiais, todas as postagens que são relacionadas a essa área de ensino. E nessa tela, todas as postagens que são relacionadas a um objetivo, no caso, troca de conhecimentos. Algo que eu não comentei antes é esse botão aqui no canto da postagem, ele é referente a uma denúncia que o usuário pode fazer se a postagem não for adequada ou se não for acessível o bastante, porque o objetivo não é uma rede social de comunicação, como as outras que existem, só de entretenimento. Ela tem objetivo educacional, então de compartilhar materiais didáticos acessíveis. Bom, para fazer essa avaliação, foi utilizada a metodologia do framework DECIDE, que é proposto por Chris, e define uma sequência de passos para planejar e realizar a avaliação. O primeiro passo diz respeito às metas. As metas dessa avaliação foram definir o método da avaliação e as diretrizes norteadoras, depois realizar a avaliação em si, inspecionando os protótipos das interfaces, buscando violações ou problemas de utilização, e, ao fim, identificar se a usabilidade e a acessibilidade foram modeladas de uma forma adequada às necessidades desse usuário ou se elas precisam ser remodeladas. O segundo passo diz respeito a explorar as questões. Então, durante o processo de avaliação, foram realizadas questões aos participantes, questões norteadoras, que diziam respeito à diretriz que estava sendo avaliada no momento. Por exemplo, o sistema utiliza palavras, termos, expressões e conceitos familiares aos usuários, então, para poder nortear o participante a avaliar aquela diretriz de maneira adequada, foram realizadas questões. O terceiro passo seria escolher o paradigma de avaliação e as técnicas. Então, foi escolhido o método de avaliação heurística, que é um método proposto por Jacob Nielsen, e que ele propõe a inspeção das interfaces para avaliar se a usabilidade está adequada a partir de um conjunto de diretrizes. Esse conjunto, normalmente, são as heurísticas de usabilidade de Nielsen, mas nessa avaliação, considerando os objetivos, foram adicionadas também as heurísticas de acessibilidade de Tanaka, que eu vou falar daqui a pouco. Então, as heurísticas de usabilidade de Nielsen são a visibilidade do estado do sistema, se o sistema oferece um feedback e o contexto espacial para o usuário. A correspondência entre o sistema e o mundo real, se esse sistema utiliza muitos termos técnicos ou se é aproximado do mundo real do usuário. O controle e liberdade do usuário, se ele tem controle e liberdade para fazer as ações que são necessárias. Consistência e padronização, se os elementos da interface e estruturas são padronizados. Reconhecimento em vez de memorização, é se as ações que podem ser desempenhadas pelo usuário, elas são reconhecidas ao visualizar, ou se tem que decorar uma sequência de passos a ser realizada. A flexibilidade e eficiência de uso, diz respeito a poder ter atalhos rápidos, cortar caminhos dentro do sistema. Projeto estético minimalista, uma interface sem exagero, sem sobrecarga de informações. A prevenção de erros é evitar que o usuário cometa erros, por exemplo, no preenchimento de formulários ou a realizar ações danosas, como excluir alguma coisa. E, no caso de não ser possível prevenir algum erro, tem que ser possível reconhecer e ajudar na recuperação desse erro. Por fim, a ajuda e documentação do sistema para deixar o usuário ciente. Já as heurísticas de acessibilidade que foram propostas por Tanaka em 2019, elas são consideradas um método alternativo para fazer avaliação de acessibilidade em sistemas, utilizando também a avaliação heurística. Então, primeiramente, suporte de diferentes tipos de entrada e saída. Se o sistema é utilizável a partir de diferentes tipos de entrada e saída, como
teclado, mouse, leitores de tela, conteúdos para todos os usuários. Se, por exemplo, o sistema tem figuras, músicas, textos, vídeos, eles têm que ter um conteúdo alternativo, por exemplo, descrição textual para figuras, letras de música e assim por diante. Independência do uso, seus usuários podem ligar ou desligar as funcionalidades de acessibilidade do sistema, então se eles têm total controle. Respeito às preferências dos usuários, por exemplo, preferências globais definidas no navegador têm que ser respeitadas, porque cada usuário tem suas particularidades. E eficiência e interação alternativa. Então, usar teclas de atalho para cortar caminhos, e também os conteúdos textuais têm que ser simples e diretos. Bom, continuando a metodologia de avaliação, o próximo passo seria identificar as questões de ordem prática. Para essa avaliação foram escolhidas como participantes 2 especialistas em interação humano-computador e uma especialista no ensino de Libras, para avaliar sobre o aspecto da interação de surdos. O próximo passo era a decisão de como lidar com os aspectos éticos. Então, considerando que essa avaliação não envolvia os usuários reais, e sim usuários potenciais, para imaginar como seria a utilização desses usuários, foi elaborado somente os termos de consentimento livre e esclarecido para formalizar a avaliação. E, por fim, a fase de avaliar, interpretar e apresentar os dados. Essa fase seguiu as regras da avaliação heurística, que divide a avaliação em 3 principais passos. Primeiramente, os avaliadores aprendem sobre o sistema e sobre as diretrizes que estão sendo utilizadas. Depois, cada avaliador vai inspecionar as telas individualmente para identificar violações às heurísticas e listar os problemas encontrados, indicando o local do problema, a gravidade, justificativa e recomendações de solução. A gravidade, a gente seguiu um padrão de identificar se os problemas são cosméticos, quando eles não interferem na experiência de uso, se os problemas são pequenos, que é quando eles interferem, mas não são tão emergentes, grandes, quando é necessário fazer alteração, ou catastróficos, quando não é possível o usuário utilizar o problema seja corrigido. Ao final, a fase final é que todos os avaliadores devem analisar a lista de problemas levantados por cada um dos avaliadores e gerar um relatório final consolidado, considerando somente os problemas mais relevantes. Então, os resultados dessa avaliação. A avaliação foi feita por heurística, então, para cada heurística eram analisadas todas as telas em busca de violações. Para a heurística 1 foi encontrado um problema grande que diz respeito a não ter representações de feedback com mensagens ou animações das ações do usuário. Então, nesses protótipos não tem, por exemplo, a representação de que as postagens estão carregando ou de que foi realizado com sucesso uma nova postagem. Então, a sugestão é adicionar esses feedbacks. Outro problema grande encontrado foi que não há identificação espacial para o usuário de onde ele está localizado. No caso, poderia ter um breadcrumb nesse canto, indicando que, nesse caso aqui, ele está na página inicial. A heurística de usabilidade 2 foram encontrados problemas pequenos. O termo biblioteca no título da aplicação foi considerado inadequado porque pode ser que os usuários não percebam que é uma rede de compartilhamento, então foi sugerido que seja trocada por rede social. Os termos área de ensino e objetivos podem não ser claros aos usuários surdos, porque o contexto tem que ser explicado, então foi sugerido que seja colocada uma explicação, ou até mesmo nessa tradução em Libras, seja explicado em Libras o que significa para o sistema essa área de ensino e os objetivos. E os termos plataforma, que se encontram aqui,
e denunciar que tem nas postagens podem ser confusos a surdos, porque eles são termos mais técnicos e os surdos podem não entender. Na heurística de usabilidade 3, foi encontrado um problema cosmético, e não são oferecidas aos usuários opções de limpar esse formulário ou de fazer ele, por exemplo, nova postagem. Na heurística 4, foram encontrados um problema cosmético, que não é padronização sobre presença de ícone ou não em botões. Caso, por exemplo, aqui, um ícone nesse botão, mas nos botões da tela anterior de cadastrar não tem ícone. E foram encontrados 3 problemas pequenos. Um diz respeito a não ter padronização de texto nos botões. Então, alguns botões têm uma palavra só, outros têm 2 palavras, então seria interessante padronizar, principalmente para o público-alvo poder entender o contexto. Remover a amizade não possui o mesmo significado em Libras, então foi sugerido trocar esse texto por desfazer a amizade. E o signo da estrela, ele tem 2 funções no sistema. Então foi sugerido, tem as funções de favoritar a postagem e tem a ação de avaliar o usuário. Então foi sugerido que este da postagem seja substituído. A heurística 5, há um problema cosmético que o signo de ajuda pode não ser tão claro ao tipo de ajuda que está se propondo, que é a tradução para Libras. Então, sugeriu que se fosse dado para um ícone que represente a tradução ou que represente a língua brasileira de sinais. A heurística 6 diz respeito à flexibilidade e eficiência de uso. Foi encontrado um problema grande, que não são oferecidos atalhos rápidos às áreas de ensino e objetivos dos usuários. Então, tem atalhos rápidos na parte de cima do sistema, mas para essas coisas importantes para o usuário, que são as áreas de ensino e os objetivos, seria importante ter um menu de acesso rápido. A heurística de usabilidade 7, foi encontrado um problema cosmético, que o termo solicitação em aceitar ou recusar pode ser desnecessário, que é quando há solicitação de amizade. A heurística de usabilidade 8, foi encontrado um problema grande, que não são exibidas mensagens de confirmação dos dados e de ações. Por exemplo, quando termina um formulário, teria que ter uma confirmação de todos os dados que o usuário informou para confirmar se ele tem certeza que é aquilo, e também quando ele exclui alguma coisa, você tem certeza que deseja excluir isto? E a heurística de usabilidade 9, foi encontrado um problema pequeno que os usuários podem se equivocar ao preencher os formulários com campos não obrigatórios. Então, é bom perguntar para o usuário se ele realmente deseja não inserir descrição naquele campo não obrigatório. E das heurísticas de acessibilidade, foi encontrado um problema somente na heurística 2, que diz respeito a ter conteúdos para todos os usuários. Foi encontrado um problema pequeno, que no formulário de inserção da nova postagem não solicita descrição textual para arquivos. Então, é necessário identificar se o arquivo for uma imagem ou vídeo, permitir a descrição textual. Então, como foi comentado, das heurísticas de acessibilidade, somente um erro foi encontrado, que é a heurística 2, e das heurísticas de usabilidade foram encontrados os outros 16 erros. As heurísticas que mais tiveram erros foram a heurística 2, correspondência no sistema com o mundo real, e a heurística 4, consistência e padronização. Desses problemas, 4 foram considerados cosméticos, 9 pequenos e 4 grandes, e nenhum catastrófico. Então, considerando esses resultados,
Nota-se que os protótipos eles apresentam um bom grau de conformidade com as heurísticas consideradas, então considera-se que o sistema foi modelado de acordo com as necessidades dos usuários, porque foram encontrados somente problemas pequenos e cosméticos e os poucos grandes, 4 problemas grandes, mas que podem ser resolvidos. Então, o método de avaliação... Isabela, 5 minutos você tem, tá? Ok. O método de avaliação heurística mostrou-se adequado aos objetivos dessa avaliação, porque não necessitou que fossem realizadas avaliações com os usuários finais, com os usuários reais, porque para isso precisaria o sistema estar pronto, então, ao encontrar problemas, ia ser necessário uma transformação mais grande, um desenvolvimento maior, e os resultados da avaliação eles já estão sendo usados no redesign da aplicação, que está sendo implementada para sua versão final. No final dessa implementação, novas avaliações vão ser realizadas de acessibilidade através de ferramentas automáticas e checklists manuais, e também de usabilidade e acessibilidade em conjunto, com observações de uso em cenários reais, com usuários reais. Então, percebeu-se que, por mais que fosse dividida entre heurísticas de usabilidade e a acessibilidade também é avaliada considerando as heurísticas de usabilidade, e essa rede social está sendo construída para proporcionar maior acesso a conteúdos acessíveis aos usuários. Então, isso é a principal característica da rede social. Então, a principal funcionalidade que ela tem que ter é ser acessível a esses usuários. Então, considerou-se que essa avaliação foi muito pertinente nesse momento de modelagem. É isso, eu agradeço a atenção. Obrigada. Obrigado.